Uma única atitude pode mudar o destino de uma empresa bilionária. Mas você conseguiria reconhecer um herói disfarçado de uniforme de garçonete? Esta história real vai provar que a coragem não precisa de dinheiro, apenas de caráter. O que você está prestes a descobrir sobre um bilhete passado discretamente em um restaurante paulistano vai transformar completamente sua visão sobre quem realmente merece ser chamado de herói. Antes de começarmos, nos diga nos comentários de onde você fala. Adoramos saber até onde nossas histórias alcançam. O peso de 45 anos e uma fortuna de 8 bilhões de reais era algo que Ricardo Monteiro carregava como uma armadura invisível. Mas naquela manhã de terça-feira, olhando-se no espelho do seu apartamento de cobertura na Faria Lima, ele via apenas um homem cansado que havia perdido a capacidade de confiar na humanidade. Fazia 3 anos desde que Isabel havia partido. 3 anos desde que o acidente na Marginal Tietê levou embora não apenas sua esposa, mas também todos os sonhos que eles haviam construído juntos. O motorista embriagado que causou a tragédia havia saído de um bar anexo a um restaurante da concorrência. Um detalhe que se cravou como uma lâmina no coração de Ricardo, tornando impossível não questionar se a própria indústria da hospitalidade não estava envenenada desde a raiz. Desde então, Ricardo se tornara um fantasma em sua própria empresa. O Grupo Monteiro, império que começara com uma única fazenda de gado no interior de Goiás e agora abrangia frigoríficos, uma cadeia de 23 restaurantes e investimentos em tecnologia alimentar, funcionava sob a gestão eficiente de seus vice-presidentes. Mas Ricardo sabia que números em relatórios mentiam, sabia que sorrisos corporativos escondiam podridões. E mais importante, sabia que estava perdendo a conexão com aquilo que Isabel e ele um dia chamaram de nossa missão de alimentar o Brasil com dignidade. Por isso, naquela manhã, ele tomou uma decisão que seus assessores considerariam insanidade. Iria se disfarçar e visitar seus próprios restaurantes. Não como o bilionário Ricardo Monteiro, mas como Rogério da Silva, um caminhoneiro aposentado em busca de uma refeição honesta. A transformação começou no closet. Trocou o terno italiano de R$ 5.000 por uma calça jeans desbotada, uma camisa xadrez com pequenos remendos e um colete jeans surrado que havia comprado em uma loja de roupas usadas no Brás, especificamente para essas ocasiões. Completou o visual com uma boina de couro, óculos com armação barata e um relógio digital de plástico. Olhando-se novamente no espelho, viu não o magnata do agronegócio, mas um homem comum que poderia estar dirigindo pelas estradas brasileiras há décadas. Sua primeira parada seria o Tempero da Casa, localizado no bairro da Vila Madalena. Era um dos restaurantes que ele e Isabel haviam idealizado juntos. Um espaço que ofereceria autêntica comida brasileira, desde um prato feito simples até pratos mais elaborados, mas sempre com ingredientes de qualidade e preços justos. Nos relatórios, o Tempero da Casa aparecia como uma das unidades mais lucrativas da rede. Mas Ricardo queria ver com seus próprios olhos se o sonho de Isabel ainda vivia ali. Estacionou sua picape Ford F-250 usada, outro item de seu arsenal de disfarces, a 2 quadras do restaurante. A caminhada pelas ruas do bairro boêmio lhe trouxe uma sensação estranha de liberdade. Pessoas passavam por ele sem o reconhecer, sem a habitual mistura de reverência e interesse que acompanhava suas aparições públicas. Ele era invisível, e essa invisibilidade era um alívio que não sentia há anos. O Tempero da Casa ocupava um casarão antigo reformado, com paredes de tijolo aparente e plantas pendentes que criavam um ambiente acolhedor. A fachada trazia o slogan que Isabel havia criado: sabor de casa, preço de família. Ricardo sentiu uma pontada no peito.
Sua esposa sempre acreditara que comida boa não era privilégio de rico, era direito de todo brasileiro. Ao empurrar a porta de vidro, foi recebido pelo aroma de temperos que imediatamente o transportou para a fazenda da infância, onde sua avó cozinhava no fogão a lenha. O interior mantinha a proposta rústica elegante, mesas de madeira maciça, cadeiras de couro sintético e paredes decoradas com fotografias de diferentes regiões do Brasil. Era 12h30 e o restaurante estava no auge do movimento do almoço. Executivos de paletó dividiam o espaço com trabalhadores de uniforme, estudantes universitários e aposentados. Era exatamente o público diverso que Isabel havia imaginado. A recepcionista, uma moça loira de aproximadamente 25 anos, o cumprimentou com um sorriso profissional. "Boa tarde. Mesa para quantas pessoas?" "Uma só", respondeu Ricardo, ajustando propositalmente o sotaque para soar mais rural. "Claro, temos uma mesa disponível aqui na frente", disse ela, conduzindo-o para uma pequena mesa de 2 cadeiras próxima à janela. Ricardo observou discretamente o movimento do salão. Os garçons se movimentavam com agilidade, mas havia algo de mecânico em seus gestos. Os sorrisos pareciam forçados, e ele notou que alguns funcionários evitavam contato visual com uma figura que se destacava no ambiente. Um homem de terno escuro, provavelmente na casa dos 40 anos, que circulava pelo salão com a postura de quem vigiava mais do que supervisionava. Pelos registros corporativos, Ricardo sabia que se tratava de Cláudio Ferreira, gerente da unidade há 2 anos. No papel, Cláudio tinha um currículo impecável: administração de empresas, especialização em gestão gastronômica, experiência prévia em grandes redes. Mas observando-o pessoalmente, Ricardo captou nuances que os relatórios não registravam. Havia uma dureza em seus olhos quando olhava para os funcionários, uma impaciência que transparecia quando precisava lidar com clientes que faziam perguntas ou pedidos especiais. Foram esses detalhes que chamaram sua atenção para a garçonete que se aproximava de sua mesa. Ela era diferente dos outros funcionários, não apenas pela postura, mas pela maneira como Cláudio a observava. Enquanto com os outros, ele demonstrava indiferença autoritária, com ela havia algo mais sinistro, um olhar que Ricardo reconheceu como o de um predador observando uma presa encurralada. Marina Santos tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos que carregavam uma mistura de inteligência e cansaço profundo. Seu uniforme, camisa branca e avental bordô com o logo do restaurante, estava impecável. Mas Ricardo notou que seus sapatos pretos de trabalho estavam gastos nas bordas e havia uma leve tremulação em suas mãos quando ela se aproximou com o cardápio. "Boa tarde, senhor." "Eu sou a Marina e vou atendê-lo hoje", disse ela. E havia uma sinceridade em sua voz que contrastava com a artificialidade que ele havia percebido nos outros funcionários. "Posso oferecer alguma bebida enquanto o senhor escolhe o prato?" Ricardo pediu uma água com gás e fingiu estudar o cardápio, mas na verdade observava Marina. Diferentemente dos outros garçons, que demonstravam uma pressa sutil para acelerar o atendimento e liberar a mesa, ela aguardava pacientemente, sem pressionar. Quando ele perguntou sobre a procedência da carne utilizada no restaurante, uma pergunta que fez propositalmente para testar o conhecimento dos funcionários, ela respondeu com detalhes que demonstravam não apenas treinamento, mas genuíno interesse na qualidade dos ingredientes. "Nossa carne bovina vem de fazendas certificadas do Centro-Oeste com rastreabilidade completa", explicou ela. "E posso garantir que é sempre fresca, nunca congelada há mais de uma semana." Havia algo em sua resposta que fez Ricardo prestar ainda mais atenção. A informação estava tecnicamente correta. Ele mesmo havia aprovado os fornecedores.
Mas havia uma hesitação quase imperceptível em sua voz quando mencionou os prazos de validade, como se ela soubesse algo que preferia não saber. Ricardo pediu o prato principal da casa, a famosa picanha da vovó Isabel, um corte nobre servido com farofa especial, vinagrete e arroz carreteiro. O nome havia sido uma homenagem que ele fizera à esposa, usando a receita da farofa que ela havia aperfeiçoado com base nas lembranças da própria avó. Enquanto aguardava, observou mais atentamente a dinâmica do restaurante. Notou que Marina era uma das funcionárias mais solicitadas pelos clientes, mas também a que recebia mais pressão de Cláudio. Viu o gerente se aproximar dela 2 vezes em intervalo de 15 minutos, sussurrando algo que claramente a deixava tensa. Na segunda vez, Ricardo conseguiu ler os lábios de Cláudio. Você sabe qual é sua situação aqui. A comida chegou em 20 minutos e Ricardo teve que admitir que estava visualmente perfeita. A picanha estava no ponto certo. A farofa dourada e aromática, o vinagrete colorido e apetitoso. Mas na primeira garfada, algo estava errado. A carne tinha uma textura estranha, ligeiramente esponjosa, e um sabor que não condizia com a qualidade premium que seus fornecedores garantiam. Não era a carne estragada, mas definitivamente não era a carne de primeira qualidade que deveria estar sendo servida em um restaurante com os preços praticados pelo tempero da casa. Ricardo continuou comendo, mas sua mente disparou. Ele conhecia carne como poucos empresários no Brasil. Havia crescido em fazenda, trabalhara com gado antes de expandir para outros segmentos e tinha o paladar treinado para detectar diferenças sutis na qualidade da proteína. O que estava em seu prato não era a carne certificada que Marina havia mencionado. Era algo inferior, possivelmente de um frigorífico não licenciado ou com problemas de conservação. Quando Marina retornou para perguntar se estava tudo bem com o prato, Ricardo aproveitou para fazer um teste. A carne está boa, mas parece um pouco diferente do que estou acostumado. Vocês mudaram de fornecedor recentemente? A reação de Marina foi instantânea e reveladora. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, e ela olhou rapidamente na direção de Cláudio antes de responder. Não, senhor, sempre usamos os mesmos fornecedores de qualidade. Mas sua linguagem corporal dizia o contrário. Havia medo ali, e Ricardo começou a suspeitar que Marina sabia exatamente qual era o problema, mas não podia falar sobre ele. Foi nesse momento que decidiu arriscar tudo em uma única jogada. Quando ela trouxe a conta, Ricardo deixou o dinheiro exato sobre a mesa. Outro teste, já que pessoas genuinamente preocupadas com o bem-estar do cliente costumam perguntar sobre a qualidade do serviço quando não recebem gorjeta. E se preparou para sair. Marina se aproximou para recolher o pagamento e foi quando ele a viu hesitar, olhar ao redor para se certificar de que Cláudio não estava observando e então fazer algo que mudaria completamente o rumo daquela tarde. Ela colocou a mão no bolso do avental e, com um movimento quase imperceptível, deslizou um pequeno papel dobrado para debaixo do pires da xícara de café vazio. Obrigada pela preferência, senhor, disse ela, mas seus olhos carregavam uma intensidade que transformava as palavras educadas em um pedido desesperado de ajuda. Ricardo pegou o papel sem olhar para ele imediatamente. Guardou-o no bolso da camisa e saiu do restaurante com o coração disparado. Não pela picanha mal conservada ou pelo mau atendimento, mas porque reconhecia desespero verdadeiro quando o via. E mais importante, reconhecia coragem genuína quando alguém arriscava tudo para fazer a coisa certa. Apenas quando chegou a sua picape, é que abriu o bilhete. As 4 linhas escritas com letra miúda e trêmula fariam seu mundo parar. Cláudio está vendendo carne vencida do frigorífico Santo André, fechado pela vigilância. Ele ameaça demitir quem questionar. Tenho provas. Preciso de ajuda. M.
Ricardo leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em sua consciência. Sua primeira reação foi de incredulidade. Frigorífico Santo André havia sido interditado pela vigilância sanitária 6 meses atrás por uma série de irregularidades graves, incluindo armazenamento inadequado e venda de produtos com prazo de validade vencido. Como gerente de uma unidade do Grupo Monteiro, teria acesso à carne de um estabelecimento lacrado pelo poder público. A segunda reação foi pânico puro. Se a acusação fosse verdadeira, não se tratava apenas de um gerente desonesto tentando aumentar sua margem de lucro. Era um escândalo que poderia destruir a reputação da marca Monteiro, construída ao longo de 3 décadas. Pior ainda, significava que centenas de clientes estavam consumindo produtos potencialmente contaminados todos os dias. Mas foi a terceira reação que o atingiu como um soco no estômago. Isabel havia morrido em um acidente causado por alguém que havia consumido bebida alcoólica em um estabelecimento que, posteriormente, descobriram servir bebidas adulteradas. A ironia de que sua própria empresa pudesse estar colocando vidas em risco de forma semelhante era devastadora. Ricardo ligou o motor da picape com as mãos trêmulas e se afastou do restaurante. Precisava de um lugar reservado para processar a informação e, principalmente, para verificar se Marina estava falando a verdade. Dirigiu até um estacionamento do Shopping Eldorado e estacionou em um canto afastado. Tirou do porta-luvas um telefone celular que mantinha especificamente para essas situações de investigação pessoal. Um aparelho simples, registrado em nome fictício, que usava quando não queria deixar rastros corporativos. Ligou para Benedito Carvalho, seu diretor de operações e uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Benedito, preciso de uma informação urgente e sigilosa, disse Ricardo, dispensando cumprimentos. Quero que você verifique nossos registros de fornecedores na unidade Vila Madalena dos últimos 6 meses. Especificamente, quero saber de onde está vindo a carne bovina. Ricardo, pensei que você estava evitando assuntos operacionais, respondeu Benedito surpreso. Aconteceu alguma coisa? Só faça o que estou pedindo. E Benedito, não comente isso com mais ninguém, nem mesmo com os outros diretores. Enquanto aguardava o retorno de Benedito, Ricardo refletiu sobre Marina. Havia algo na forma como ela o havia atendido, uma combinação de profissionalismo genuíno e desespero contido, que o fazia acreditar que ela não estava mentindo. Mas também sabia que acusações graves exigiam provas sólidas. O telefone tocou 15 minutos depois. Ricardo, encontrei algo estranho, disse Benedito, sua voz carregada de preocupação. Oficialmente, a unidade Vila Madalena está recebendo carne da Fazenda Boa Vista e do Frigorífico Central, nossos fornecedores habituais. Mas quando cruzei com os registros de pagamento, há discrepâncias significativas. Que tipo de discrepâncias? Os valores pagos estão bem abaixo do que esses fornecedores cobram. E há uma série de notas fiscais de uma empresa chamada Distribuidora Carnes Especiais Latida, que não consta em nossa lista de fornecedores aprovados. As notas são todas assinadas pelo gerente local. Ricardo sentiu um frio no estômago. Essa distribuidora, você consegue verificar quem são? Já estou fazendo isso. Vou te retornar em alguns minutos. Enquanto esperava, Ricardo decidiu fazer sua própria investigação. Procurou no Google informações sobre o frigorífico Santo André. O que encontrou confirmou suas piores suspeitas. O estabelecimento havia sido fechado em março, após uma operação da vigilância sanitária que encontrou carne com mais de 60 dias de vencimento sendo reembalada com novas datas, equipamentos de refrigeração defeituosos e evidências de que produtos rejeitados por outros frigoríficos estavam sendo reprocessados ali.
O telefone tocou novamente. Ricardo, a situação é pior do que imaginávamos, disse Benedito, sua voz tensa. A distribuidora Carnes Especiais é uma empresa fantasma. O endereço registrado é de um terreno baldio em Osasco, mas consegui rastrear os sócios. Um deles é irmão do gerente Cláudio Ferreira. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. A conspiração era real e estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Benedito, quero que você faça o seguinte: convoque discretamente uma auditoria surpresa na unidade Vila Madalena para amanhã de manhã. Diga que é uma verificação de rotina. E quero você pessoalmente supervisionando. Não delegue isso para ninguém. Entendido, mas Ricardo, se isso for verdade, as implicações legais são sérias. Podemos estar falando de crime contra a saúde pública. Eu sei, por isso mesmo não podemos esperar. Após encerrar a ligação, Ricardo ficou parado no estacionamento por quase 1 hora, organizando mentalmente o que sabia e o que precisava descobrir. Marina havia arriscado o emprego e possivelmente sua segurança pessoal para alertá-lo sobre a situação. Isso sugeria que ela tinha informações mais detalhadas sobre o esquema. Decidiu que precisava conversar com ela pessoalmente, mas sabia que não podia fazer isso no restaurante, onde Cláudio poderia observar. Precisaria encontrar uma forma de contatá-la sem despertar suspeitas. A solução veio quando lembrou que a maioria dos funcionários da rede utilizava o transporte público para chegar ao trabalho. Se Marina seguisse o padrão, provavelmente utilizaria o metrô ou ônibus, e haveria uma estação ou ponto próximo ao restaurante onde ele poderia interceptá-la no final do expediente. Às 5:30 da tarde, Ricardo estava posicionado próximo à estação Vila Madalena do metrô, disfarçado agora com uma jaqueta de nylon e boné, parecendo um trabalhador aguardando condução. Observou discretamente os funcionários do tempero da casa saindo do trabalho. Marina apareceu às 6:15, caminhando sozinha na direção da estação. Ricardo a seguiu à distância respeitosa e só se aproximou quando ela estava na plataforma, longe de outros funcionários do restaurante. "Com licença, Marina", disse ele, se posicionando ao lado dela na plataforma. Ela se virou, claramente surpresa e assustada ao reconhecê-lo. O senhor é o cliente do almoço." "Sou." "E recebi seu bilhete." Marina olhou ao redor nervosamente, como se esperasse que Cláudio aparecesse a qualquer momento. "Eu não deveria ter feito isso. Se ele descobrir, ele não vai descobrir. Mas preciso que você me conte tudo o que sabe. Por quê? O senhor nem me conhece. Por que se importaria com o que acontece em um restaurante?" Ricardo hesitou. Revelar sua verdadeira identidade seria arriscado. Se Marina contasse para alguém, perderia completamente o elemento surpresa. Mas também percebeu que ela não confiaria nele sem uma razão convincente, porque o perdeu alguém muito importante devido à irresponsabilidade de pessoas que colocam lucro acima da vida humana, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. "E porque acredito que você é uma pessoa corajosa que está tentando fazer a coisa certa." Marina o estudou por um longo momento. O trem estava se aproximando e ela precisava tomar uma decisão. "Existe um café na Rua Harmonia, a 2 quadras daqui." "Café do Beco. Podemos conversar lá", disse ela rapidamente enquanto o trem parava. "Mas não posso demorar muito. Minha mãe me espera." 15 minutos depois, eles estavam sentados em uma mesa no fundo do pequeno café, um ambiente aconchegante com paredes de tijolo e luz amarelada que oferecia a privacidade necessária para uma conversa delicada. "Antes de mais nada", disse Ricardo, "preciso que você saiba que acredito em você. Mas preciso entender exatamente o que está acontecendo." Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício.
Descobri por acidente há 3 semanas, começou ela. Estava fazendo hora extra, organizando o estoque no freezer, quando chegou uma entrega que não estava na programação normal. Era de madrugada, coisa de 2 horas da manhã. E o que tinha de estranho na entrega? Primeiro, o caminhão não tinha a identificação de nenhum dos nossos fornecedores habituais. Era um baú comum, sem refrigeração adequada para transporte de carne. Segundo, Cláudio pessoalmente recebeu a mercadoria, coisa que ele nunca faz. E terceiro, Marina hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente. Terceiro, eu reconheci o entregador. Era o Marcos, irmão do Cláudio. Eu o conhecia de vista porque ele já trabalhou como churrasqueiro em um bar aqui no bairro. E depois dessa entrega, comecei a prestar mais atenção. Notei que a carne que estava sendo servida tinha uma textura e cor diferentes, mais escura, mais ressecada. E o cheiro, quando você trabalha com comida há anos, desenvolve um olfato apurado. Havia algo errado. Marina parou para tomar um gole do café e continuou. Aí comecei a investigar por conta própria. Consegui acesso ao estoque durante um momento que Cláudio não estava no restaurante e fotografei algumas embalagens da carne. As etiquetas haviam sido trocadas, mas dava para ver as marcas originais por baixo. Ela tirou o celular do bolso e mostrou as fotos para Ricardo. Mesmo com a qualidade limitada das imagens, era possível ver claramente as marcas Fiesse Santo André nas embalagens, parcialmente cobertas por etiquetas novas, com datas de validade posteriores. Quando pesquisei sobre o frigorífico Santo André na internet, descobri que havia sido fechado pela vigilância sanitária. Foi aí que entendi a gravidade da situação. E por que não denunciou diretamente às autoridades? Marina baixou os olhos e Ricardo percebeu que havia chegado ao núcleo do problema. Porque Cláudio descobriu que eu estava fazendo perguntas. Ele me chamou na sala dele e disse que sabia que eu estava sendo curiosa demais. Então me contou sobre minha situação pessoal. Que situação? Minha mãe tem Alzheimer precoce. Ela tem apenas 58 anos, mas a doença avançou muito rapidamente. Ela precisa de cuidados especializados, medicamentos caros e supervisão constante. O tratamento custa mais de R$ 4.000 por mês e meu salário mal cobre isso. Ricardo começou a entender o alcance da chantagem. Cláudio disse que se eu causasse qualquer problema para o restaurante, ele não apenas me demitiria, como também se certificaria de que eu nunca conseguisse outro emprego na área de alimentação em São Paulo. Ele tem contatos em outros restaurantes e disse que espalharia que sou uma funcionária problemática, que rouba e cria confusão. Mas você decidiu me passar o bilhete mesmo assim, porque não conseguia mais dormir à noite, disse Marina, lágrimas começando a formar em seus olhos. Toda vez que via uma família almoçando no restaurante, pensava que podia estar servindo comida contaminada para eles. Crianças, idosos, pessoas como minha mãe. Não conseguia mais viver comigo mesma sabendo disso. Ricardo sentiu uma admiração profunda por aquela jovem mulher. Ela havia arriscado tudo, seu emprego, sua capacidade de cuidar da mãe, sua estabilidade financeira, por uma questão de princípios. Marina, você fez a coisa certa e eu vou te ajudar. Como? O senhor nem sabe quem eu sou de verdade, e mesmo que quisesse ajudar, Cláudio é muito esperto. Ele apaga as evidências constantemente. As entregas sempre acontecem de madrugada, e ele pessoalmente recebe tudo. Deixe isso comigo. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Continue trabalhando normalmente. Não demonstre que sabe de nada, e principalmente não comente com ninguém que conversamos. E se ele descobrir? Não vai descobrir. Amanhã de manhã haverá uma auditoria no restaurante. Quando isso acontecer, você vai contar tudo o que sabe para os auditores. Até lá, você está protegida. Marina o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo.
Quem é o senhor realmente? Por que está fazendo isso? Ricardo olhou para ela por um longo momento. Era uma pergunta justa, mas não podia responder completamente. Pelo menos não ainda. Sou alguém que acredita que pessoas como você, pessoas dispostas a arriscar tudo para fazer o que é certo, são a única esperança que este mundo ainda tem. Eles se despediram no café e Ricardo a viu desaparecer na estação do metrô, carregando não apenas o peso de suas preocupações, mas também a esperança de que, pela primeira vez em semanas, alguém poderoso o suficiente estava disposto a lutar ao lado dela. Enquanto dirigia de volta para casa, Ricardo refletiu sobre como um simples teste de caráter havia se transformado em uma operação para desmascarar uma conspiração criminosa. Amanhã seria um dia decisivo não apenas para Marina, mas para toda a integridade do Grupo Monteiro. Ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, Cláudio estava revisando as gravações das câmeras de segurança do restaurante, tentando identificar exatamente qual cliente havia feito Marina agir de forma tão estranha durante o almoço, e que a descoberta da verdadeira identidade de Ricardo criaria uma situação ainda mais perigosa para todos os envolvidos. Na manhã seguinte, às 7h em ponto, Benedito Carvalho chegou ao tempero da casa, acompanhado de 3 auditores especializados em segurança alimentar. A equipe carregava pranchetas, termômetros digitais e equipamentos de coleta de amostras, criando exatamente a impressão de uma verificação de rotina que Ricardo havia solicitado. Cláudio Ferreira os recebeu com um sorriso forçado, que não conseguia esconder completamente sua ansiedade. Havia passado a madrugada anterior analisando frame por frame as gravações do sistema de segurança, tentando identificar qual cliente havia despertado o comportamento estranho de Marina durante o plantão da terça-feira. Um homem de meia idade, roupas simples, que havia pedido a picanha mais cara e deixado o dinheiro exato sem gorjeta. Algo naquele cliente o incomodava, mas não conseguia identificar o quê. Bom dia, Sr. Benedito, disse Cláudio, apertando a mão do diretor de operações. Que surpresa ter o senhor pessoalmente supervisionando nossa auditoria. Está tudo em perfeita ordem aqui. Tenho certeza de que está, Cláudio, respondeu Benedito, mantendo um tom cordial, mas profissional. É uma verificação de rotina, mas queremos garantir que todas as nossas unidades mantêm os mesmos padrões elevados. Enquanto os auditores começavam sua inspeção meticulosa, verificando temperaturas dos freezers, datas de validade e procedimentos de higiene, Marina chegou para seu turno regular. Ela cumprimentou todos normalmente, mas Cláudio notou que ela evitava contato visual com ele, um comportamento que vinha se repetindo desde a conversa motivacional que haviam tido na semana anterior. A primeira hora de auditoria transcorreu sem maiores problemas. Os auditores encontraram pequenas irregularidades padrão, um freezer com temperatura ligeiramente acima do ideal, alguns produtos próximos ao vencimento que deveriam ter sido utilizados primeiro, mas nada que indicasse violações graves. Foi quando começaram a examinar o estoque de carnes que a situação mudou drasticamente. Senhor Benedito, chamou um dos auditores, sua voz carregada de preocupação. Precisa ver isto. Benedito se aproximou do freezer principal, onde o auditor segurava uma embalagem de picanha. À primeira vista parecia normal. Embalagem a vácuo, etiqueta com data de validade dentro do prazo, peso e lote identificados corretamente. Qual é o problema? Perguntou Benedito. A etiqueta foi sobreposta à outra, explicou o auditor, apontando para uma pequena área onde a cola da etiqueta nova não havia aderido completamente, revelando parte da etiqueta original por baixo. E pela textura da embalagem, esta carne foi congelada e descongelada múltiplas vezes. Cláudio, que havia se aproximado para acompanhar a descoberta, tentou manter a compostura. Deve ser algum erro do fornecedor.
Sabem como é? Às vezes eles cometem pequenos equívocos na etiquetagem. Qual fornecedor entregou esta carne especificamente? Perguntou Benedito, consultando sua prancheta. Ah, deve ter sido a Fazenda Boa Vista ou o Frigorífico Central. Nossos fornecedores habituais, respondeu Cláudio. Mas havia uma hesitação em sua voz que não passou despercebida por Benedito. Nesse momento, Marina se aproximou do grupo. Ela havia ouvido parte da conversa e sabia que chegara a hora de cumprir sua parte no plano. Com licença, disse ela, dirigindo-se diretamente a Benedito. Posso falar com o senhor em particular? É sobre algo importante relacionado ao estoque. Cláudio sentiu o sangue gelado nas veias. Marina, você tem outras funções para cuidar. Deixe os auditores trabalharem. Na verdade, gostaria muito de ouvir o que a funcionária tem a dizer, interrompeu Benedito, percebendo a dinâmica tensa entre os dois. É exatamente esse tipo de feedback interno que valorizamos em nossas auditorias. Eles se afastaram para uma mesa no canto do salão, longe o suficiente para ter privacidade, mas ainda dentro do campo visual de Cláudio, que os observava com crescente nervosismo. Senhor, Benedito, começou Marina, sua voz baixa, mas firme. Preciso reportar algo muito sério. Há 3 semanas presenciei uma entrega irregular de carne neste restaurante. Benedito ouviu atentamente enquanto Marina relatava tudo. As entregas noturnas não programadas, o envolvimento do irmão de Cláudio, as etiquetas falsificadas e, principalmente, sua descoberta sobre o frigorífico Santo André. Você tem provas do que está dizendo? Perguntou Benedito. Marina tirou o celular e mostrou as fotografias que havia tirado secretamente. Estas fotos mostram as embalagens com as etiquetas originais do frigorífico interditado. Benedito examinou as imagens com crescente indignação. As evidências eram incontestáveis. Por que demorou tanto para reportar isto? Porque Cláudio me ameaçou, disse Marina, e pela primeira vez sua voz tremeu. Ele sabe da situação da minha mãe e disse que me demitiria e prejudicaria minha carreira se eu causasse problemas. Enquanto isso, do outro lado do salão, Cláudio observava a conversa com pânico crescente. Pela linguagem corporal de ambos, era óbvio que Marina estava entregando informações comprometedoras. Ele sabia que tinha minutos, talvez segundos, antes que tudo desmoronasse. Discretamente, Cláudio se dirigiu ao seu escritório. Precisava destruir as evidências que ainda estavam sob seu controle. Os registros das entregas irregulares, os contatos do irmão e, principalmente, o dinheiro em espécie que mantinha no cofre como parte dos lucros não declarados do esquema. Mas quando chegou ao escritório, encontrou 2 auditores já vasculhando seus arquivos. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, tentando soar autoritário apesar do desespero. "Senhor, Benedito nos instruiu a examinar todos os registros de compras dos últimos 3 meses, respondeu um deles, sem levantar os olhos dos documentos. Encontramos algumas discrepâncias interessantes. Um dos auditores segurava uma pasta com notas fiscais da distribuidora Carnes Especiais, exatamente os documentos que Cláudio esperava ter tempo para destruir. Estas notas fiscais são de uma empresa que não consta em nossa lista de fornecedores aprovados, disse o auditor. E os valores estão significativamente abaixo do preço de mercado para carne de primeira qualidade. Cláudio sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Deve haver algum mal-entendido. Eu posso explicar. Explique então, disse uma voz atrás dele. Cláudio se virou e encontrou Benedito parado na porta do escritório, acompanhado de Marina e dos outros auditores. A expressão do diretor de operações era de fúria contida. "Cláudio Ferreira", disse Benedito, sua voz gélida, "você está suspenso imediatamente de todas as suas funções.
Nossa investigação preliminar indica que você estava comprando carne de um frigorífico interditado pela vigilância sanitária e servindo aos nossos clientes. Isso é ridículo, não tem provas. Temos as fotografias das embalagens com as etiquetas falsificadas, interrompeu Benedito. Temos as notas fiscais da empresa fantasma do seu irmão. Temos o testemunho de uma funcionária que presenciou as entregas irregulares e agora temos amostras da carne suspeita sendo enviadas para análise laboratorial. Cláudio olhou ao redor do escritório, procurando desesperadamente uma saída. Seus olhos pousaram em Marina e a raiva substituiu o desespero. Sua vagabunda! Explodiu, avançando na direção dela. Você não fazia ideia de com quem estava mexendo. Vou acabar com você e com sua mãe doente. Benedito se interpôs entre Cláudio e Marina. Chega! Você já se comprometeu o suficiente. Mas Cláudio havia perdido completamente o controle. Vocês não sabem de nada. Este esquema vai muito além deste restaurante. Tenho proteção, tenho contatos na vigilância sanitária, na prefeitura. Vocês não conseguem me tocar. A admissão involuntária de que havia um esquema maior deixou todos em silêncio por um momento. Benedito percebeu que estavam lidando com algo muito mais sério do que um gerente desonesto. Marina, disse Benedito calmamente, quero que você vá para casa agora. Você está suspensa do trabalho, mas com todos os salários mantidos até resolvermos esta situação. E não se preocupe, você está sob nossa proteção. Enquanto Marina coletava seus pertences, tremendo pela descarga de adrenalina, Benedito coordenou os próximos passos com os auditores. O restaurante seria temporariamente fechado, todas as evidências preservadas e as autoridades competentes acionadas imediatamente. Cláudio foi escoltado para fora do estabelecimento pelos seguranças, mas não antes de gritar uma última ameaça. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Isso não vai ficar assim. Eram 10h30 da manhã quando Benedito ligou para Ricardo. A operação foi um sucesso completo, relatou. Encontramos todas as evidências que precisávamos. Mas, Ricardo, há algo que você precisa saber. Cláudio mencionou que o esquema é muito maior, envolvendo corrupção em órgãos de fiscalização. Era o que eu temia, respondeu Ricardo. Como está Marina? Abalada, mas firme. Ela foi extraordinariamente corajosa. Sem o testemunho e as fotografias dela, nunca teríamos conseguido provas suficientes. Quero conversar com ela pessoalmente. Organize um encontro para hoje à tarde, em local reservado. Ricardo, há outro problema. Durante a confusão, Cláudio viu você conversando com Marina ontem à noite nas câmeras de segurança do restaurante. Ele está tentando descobrir quem você é realmente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as implicações. Se Cláudio descobrisse sua identidade real, poderia usar essa informação para prejudicar toda a investigação ou mesmo para chantagear o Grupo Monteiro. Benedito, acelere o processo com as autoridades. Quero que Cláudio seja preso antes que tenha chance de causar mais danos. Já estou providenciando. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária estarão aqui dentro de 1 hora. Mas quando os policiais chegaram ao endereço que Cláudio havia fornecido em sua ficha de funcionário, descobriram que ele havia desaparecido. O apartamento estava vazio, com sinais de saída apressada. Vizinhos relataram que o viram carregando malas para um carro durante a madrugada. Cláudio não estava apenas fugindo. Estava levando consigo informações que poderiam ser explosivas para o Grupo Monteiro. E Ricardo sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que decidir se revelaria sua verdadeira identidade para proteger Marina e desmantelar completamente o esquema criminoso. A guerra estava apenas começando, e o próximo movimento determinaria não apenas o futuro de sua empresa, mas também a segurança de uma jovem corajosa que havia arriscado tudo para fazer a coisa certa.
Naquela tarde, em um pequeno café na região da Paulista, muito longe do tempero da casa, Ricardo e Marina se encontrariam novamente. Mas desta vez, ele sabia que não poderia manter sua identidade em segredo por muito mais tempo. A verdade, como a carne estragada que Cláudio servia em seu restaurante, sempre acabava vindo à tona. E quando isso acontecesse, todos os envolvidos descobririam que a história estava apenas no seu começo. Às 3 da tarde, no Café Girondino, na Avenida Paulista, Marina aguardava nervosamente em uma mesa no fundo do estabelecimento. As últimas 24 horas haviam sido um turbilhão de emoções. O alívio de finalmente ter denunciado Cláudio, o medo das consequências e uma curiosidade crescente sobre quem realmente era o homem que havia se mostrado disposto a ajudá-la. Ricardo chegou pontualmente, mas desta vez sua aparência era completamente diferente. Usava um terno discreto, mas bem cortado, sapatos sociais de couro legítimo e carregava uma pasta executiva de couro. Seus cabelos estavam penteados, a barba aparada com precisão, e ele emanava uma autoridade natural que não conseguira disfarçar completamente nem mesmo o vestido de caminhoneiro. Marina o reconheceu imediatamente, mas ficou visivelmente confusa. — Senhor? — Ricardo, disse ele sentando-se à sua frente. — Ricardo Monteiro. O nome não registrou imediatamente na mente de Marina, mas algo em sua postura e na forma como falara o nome sugeria que deveria significar alguma coisa importante. — Eu não te contei a verdade completa ontem, continuou Ricardo. Na verdade, menti sobre quem eu sou. Marina sentiu um frio no estômago. Depois de tudo que havia passado, descobrir que havia confiado em alguém que lhe mentira era devastador. Você é polícia? Jornalista? Estava me usando para conseguir informações? Não, Marina. Sou o dono do Grupo Monteiro. O tempero da casa é meu restaurante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou por longos segundos, processando a informação. Você é meu chefe? O dono da empresa? Sim. E estava disfarçado testando o que exatamente? Ricardo respirou fundo. Era a hora de ser completamente honesto. Marina, há 3 anos perdi minha esposa Isabel em um acidente causado por um motorista embriagado que havia consumido bebida adulterada em um bar. Desde então, tenho questionado se a indústria da alimentação, incluindo minha própria empresa, ainda tinha algum compromisso real com a segurança e dignidade das pessoas. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Marina se transformar de confusão em compreensão. Comecei a me disfarçar e visitar meus próprios estabelecimentos para ver se ainda existiam funcionários que se importavam genuinamente com o bem-estar dos clientes, ou se tudo havia se tornado apenas uma máquina de fazer dinheiro sem alma. E o que descobriu? Que ainda existe gente como você. Pessoas dispostas a arriscar tudo para proteger desconhecidos, mesmo quando isso pode custar o emprego, a estabilidade financeira e até a capacidade de cuidar de quem amam. Marina permaneceu em silêncio, absorvendo não apenas as palavras, mas também as implicações do que havia acontecido. Você sabia que o Cláudio estava fazendo aquilo? Não. Os relatórios corporativos mostravam apenas números positivos. Eu não tinha ideia de que por trás daqueles lucros havia um esquema criminoso que estava colocando vidas em risco. E agora? O que vai acontecer comigo? Com o restaurante? Com o Cláudio? Ricardo abriu a pasta que havia trazido e retirou alguns documentos. Primeiro, sobre Cláudio. A Polícia Civil emitiu um mandado de prisão. Ele não vai conseguir se esconder por muito tempo, e quando for preso, responderá por crime contra a saúde pública, falsificação de documentos e formação de organização criminosa. Marina assentiu, sentindo uma mistura de satisfação e preocupação. Segundo, sobre o restaurante.
será temporariamente fechado para descontaminação completa e troca de todos os equipamentos que possam ter sido comprometidos. Todos os funcionários receberão salários integrais durante esse período. E sobre mim? Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde que se conheceram. Marina, você não apenas salvou a reputação da minha empresa. Você salvou vidas. Quantas pessoas teriam ficado doentes ou morrido se continuássemos servindo aquela carne contaminada? Ele deslizou um documento pela mesa. Estou oferecendo a você uma posição na diretoria da empresa. Diretora de Integridade e Responsabilidade Social do Grupo Monteiro. Seu trabalho será supervisionar pessoalmente todos os nossos fornecedores, implementar protocolos de segurança alimentar e criar canais seguros para que funcionários possam reportar irregularidades sem medo de retaliação. Marina pegou o documento, seus olhos se arregalando quando viu o salário proposto. R$ 15.000 mensais, mais benefícios completos de saúde para ela e dependentes. Eu não tenho formação para um cargo de diretoria. Você tem algo muito mais importante, caráter e coragem. A formação técnica a empresa te dará. Você terminará sua faculdade de administração, pagaremos tudo e fará especializações em gestão de qualidade e segurança alimentar nas melhores instituições do país. Marina sentiu lágrimas começando a formar em seus olhos. E minha mãe? O plano de saúde da empresa cobrirá integralmente todo o tratamento dela, incluindo medicamentos experimentais, se necessário, e você terá flexibilidade de horário para acompanhá-la sempre que precisar. Por que está fazendo isso? Ricardo se inclinou para a frente, sua voz carregada de emoção. Porque você me lembrou de quem eu costumava ser, de por que Isabel e eu criamos esta empresa. Não era para ganhar dinheiro. Eu já tinha dinheiro suficiente da herança familiar. Era para criar algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Ele fez uma pausa, olhando pela janela do café para o movimento da Paulista. Isabel sempre dizia que o verdadeiro sucesso de uma empresa não se media pelo lucro, mas pela quantidade de vidas que ela conseguia melhorar. Funcionários, clientes, fornecedores, comunidade. Nos últimos 3 anos eu tinha perdido isso de vista. E se eu aceitar, o que acontecerá com os outros funcionários do tempero da casa? Todos serão realocados para outras unidades da rede com salários mantidos. Implementaremos um programa de incentivos para funcionários que reportarem irregularidades, transformando algo que era punido em algo que é recompensado. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, relendo o contrato. Finalmente, levantou os olhos. Há uma condição. Qual? Quero que criemos um fundo de apoio para funcionários da área de alimentação que estejam passando por dificuldades pessoais, como eu estava com minha mãe. Para que ninguém mais se sinta obrigado a aceitar situações como as que o Cláudio impunha. Ricardo sorriu novamente e, desta vez, Marina percebeu que era o sorriso de alguém que havia reencontrado sua humanidade. Aprovado. E sabe como vamos chamar esse fundo? Como? Fundo Isabel Monteiro, em homenagem à mulher que me ensinou que comida é amor servido no prato. Marina assinou o contrato ali mesmo, no Café da Paulista, selando não apenas um novo emprego, mas o início de uma parceria que transformaria completamente a cultura corporativa do Grupo Monteiro. 3 meses depois, Cláudio Ferreira foi preso em uma operação conjunta da Polícia Civil e Federal em Foz do Iguaçu, quando tentava cruzar a fronteira com o Paraguai. Com ele, foram apreendidos documentos que revelaram uma rede de corrupção envolvendo fiscais da vigilância sanitária, fornecedores clandestinos e outros restaurantes. A operação resultou na prisão de 17 pessoas e no fechamento de 6 estabelecimentos que serviam alimentos contaminados.
O tempero da casa reabriu um mês depois, completamente reformado e com novos protocolos de segurança que se tornaram um modelo para toda a rede. Marina, agora diretora de integridade, implementou um sistema onde cada funcionário tinha acesso direto a uma linha de denúncia anônima, e todos os fornecedores passaram por auditorias surpresa mensais. Mas a maior transformação aconteceu na vida pessoal de Marina. Com o tratamento adequado e medicamentos de última geração, sua mãe teve uma melhora significativa, recuperando parte da lucidez e conseguindo reconhecer a filha na maior parte dos dias. Marina conseguiu contratar uma enfermeira especializada para acompanhar sua mãe durante o horário de trabalho e, pela primeira vez em anos, pode dormir uma noite inteira sem se preocupar. Ricardo, por sua vez, descobriu que ajudar Marina havia sido terapêutico para seu próprio processo de luto. Voltou a se envolver ativamente na gestão da empresa, mas agora com um foco renovado na responsabilidade social e na qualidade de vida dos funcionários. 6 meses após o incidente, ele inaugurou o Instituto Isabel Monteiro, uma fundação dedicada a apoiar famílias de trabalhadores da área de alimentação que enfrentavam dificuldades médicas ou financeiras. Em um evento de inauguração do Instituto, Ricardo fez um discurso que resumiu sua jornada. Há alguns meses, eu me disfarçava para testar se ainda existiam pessoas honestas no mundo. Descobri que a honestidade nunca havia desaparecido. Ela estava lá, nas mãos calejadas de uma garçonete corajosa, esperando que alguém se importasse o suficiente para vê-la. Ele olhou para Marina, que estava na plateia usando seu novo blazer de diretora, ao lado de sua mãe, que havia insistido em acompanhá-la ao evento. Marina me ensinou que heróis não usam capas nem têm superpoderes. Às vezes, usam uniformes de garçonete e têm sapatos gastos. Mas carregam dentro de si algo mais poderoso que qualquer fortuna: a coragem de fazer o que é certo, independentemente do preço pessoal. Hoje, o Grupo Monteiro é reconhecido não apenas pela qualidade de sua comida, mas pelos padrões éticos de suas operações. Marina se tornou uma das executivas mais jovens do setor, frequentemente convidada para palestrar sobre ética empresarial e responsabilidade corporativa. E toda terça-feira, no mesmo horário em que um dia passou um bilhete desesperado para um cliente desconhecido, ela almoça no tempero da casa. Não mais como funcionária, mas como a guardiã da integridade de toda uma empresa que aprendeu que o verdadeiro lucro vem de fazer a diferença na vida das pessoas. Cláudio continua cumprindo uma pena de 8 anos por seus crimes. Ocasionalmente, Marina recebe cartas dele na prisão pedindo desculpas e reconhecendo que ela havia feito a coisa certa. Ela nunca responde, mas guarda as cartas como lembrança de que até as pessoas que cometem os piores erros podem, eventualmente, reconhecer a diferença entre o certo e o errado. A história de Marina e Ricardo prova que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele, e que às vezes um simples bilhete passado discretamente pode mudar não apenas 2 vidas, mas toda uma empresa e todas as vidas que ela toca. Marina nos ensina que fazer o que é certo não depende da posição que ocupamos, mas da força do nosso caráter. Em um mundo onde é fácil olhar para o outro lado quando vemos injustiças, ela escolheu arriscar tudo para proteger desconhecidos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para mostrar que ainda existem pessoas dispostas a lutar pela verdade. Deixe seu like se você acredita que pequenos atos de coragem podem transformar o mundo. E se inscreva no canal para mais histórias que restauram nossa fé na humanidade brasileira, porque em cada esquina do nosso país existem heróis anônimos esperando apenas que alguém reconheça sua luz.